Canal Apocalipse No. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira. Antes de tudo, eu te peço que se inscreva no nosso canal, pois sempre nós estaremos postando mensagens que edificam vidas. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, tá bom? E compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que outras vidas também sejam impactadas pela palavra de Deus. Visite o nosso canal sempre, acione o sininho de notificação para que o YouTube possa te notificar quando nós postarmos uma nova mensagem. Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, pois sempre nós estaremos postando mensagens edificadoras de vidas. Após a vinheta, fique com a mensagem. De Cristo para os vossos corações, a palavra que nós iremos ministrar nesse vídeo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16, quando Paulo esteve na cidade de Atenas e ele teve um debate muito acirrado com os filósofos atenienses, falando de diversos assuntos. Dentre esses diversos assuntos, ele mencionou a questão da deidade, ele falou sobre Deus, principalmente o Deus que era desconhecido dos atenienses, como também ainda é desconhecido de muitos e muitos ainda hoje. Então Paulo, ele chega na cidade de Atenas, ele começa a observar a cidade, ele percebe que a cidade é uma cidade voltada para a adoração a vários deuses, e ele faz esta observação e depois ele vai para as praças de Atenas e nas praças ele tem um debate acirrado com os filósofos, como eu mencionei. Então no versículo 18 do capítulo 17 do livro de Atos está escrito assim, eu estou usando aqui a tradução bíblica King James, diz assim: então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes anunciava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Então, esta mensagem, anunciando boas novas e a ressurreição, isso causou um espanto, um temor no povo ateniense, nos varões de Atenas, que entraram em debate com Paulo. Veja o que diz o versículo 19. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Então eles estavam interessados em saber o que Paulo estava falando, o que é que Paulo estava mencionando. Veja o que diz o versículo 20. Pois está nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Então Paulo estava trazendo um pensamento novo, um pensamento que para os varões atenienses e até mesmo para os filósofos principalmente, era um pensamento estranho, era uma ideia que eles não conheciam. E por esta razão, eles vieram indagar o apóstolo Paulo sobre o que ele anunciava. E aí diz o verso 21, porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber as últimas novidades. Então era um povo que parece até os dias em que nós estamos vivendo, com falta de tempo, sempre ficando em casa, como diz as redes sociais, fique em casa, coisa dessa natureza, e aí a pessoa está envolvida com rede social, com Facebook, com YouTube, com televisão, com mídia, com jornal, só procurando novidade para saber o que é que está acontecendo no meio político, religioso ou coisas dessa natureza. O povo de Atenas, os cidadãos atenienses, eram pessoas que estavam sempre preocupados com isso, estavam sempre envolvidos com isso, procurando novidade. Não era fofoca, era procurando novidades.
E aí Paulo se aproveita dessa situação para apresentar o Deus desconhecido. Então Paulo se levanta, o verso 22, sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando eu pela vossa cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. Então Paulo estava falando, isso está no verso 23 do capítulo 17 de Atos, do Deus que os atenienses desconheciam, do Deus desconhecido. Adoravam, mas não conheciam. E é justamente esse Deus que eu estou apresentando, que Paulo falou. O Deus desconhecido, que ainda é desconhecido não só dos atenienses, mas hoje de muita gente. Falando sobre o Deus desconhecido, na época que Jesus esteve na terra, ele apresentou esse Deus desconhecido aos judeus. Mesmo assim, muitos dos judeus não conheceram. E isso causou um problema principalmente para os apóstolos, que na época do apóstolo João, após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, o apóstolo João, com muitas dúvidas, com muita perturbação na mente, ele sobe ao templo dos judeus. Você está vendo aí o templo que era o orgulho dos judeus. E no templo que era o orgulho dos judeus, o apóstolo João vai se deparar com um judeu chamado Arimanes. E esse judeu Arimanes, ele vai colocar dúvidas na cabeça do apóstolo João, causando um grande problema. Então é necessário se conhecer esse Deus. E quando Paulo falou que ele estaria apresentando o Deus desconhecido, isso chamou a atenção dos atenienses. Era costume dos judeus sempre subir ao templo para adoração, prestar culto, louvores a Javé. E aconteceu um dia quando João, o irmão de Tiago, que são os dois filhos de Zebedeu, ele havia subido ao templo e um fariseu chamado Arimanes o aproximou e disse: onde está seu mestre, a quem você seguia? E João respondeu. Ele retornou para o lugar de onde ele veio. O fariseu disse a ele: este Nazareno os enganou com ilusão. Ele encheu suas orelhas com mentiras, fechou seus corações e desviou vocês das tradições de vossos pais. Diante desta fala de Arimanes, esse judeu, esse escrito, eu quero dizer que você encontra nos livros, principalmente no livro apócrifo de João, da biblioteca de Nag Hammadi. Então isso causou uma perturbação no apóstolo João, essa fala do judeu Arimanes, e João diz da seguinte forma: quando eu, João, ouvi estas coisas, eu abandonei o templo e fui para um lugar deserto. E eu fiquei muito angustiado em meu coração, dizendo: como então o Salvador foi escolhido? Porque ele foi enviado ao mundo pelo pai dele? Quem é o pai dele que o enviou? De que tipo é aquele aeon para o qual nós devemos ir? Pois o que ele quis dizer quando ele nos falou: este aeon para o qual vocês irão é do tipo aeon imperecível. Mas ele não nos ensinou sobre este tipo. Enquanto eu estava contemplando estas coisas, imediatamente, veja, os céus se abriram e a criação que está debaixo de todos os céus brilhou. O mundo inteiro estremeceu e eu tive medo. No entanto, veja, na luz eu vi uma criança que ficou diante de mim. Enquanto eu observava, ele se tornou um homem velho e ele mudou sua aparência novamente, se tornando um jovem. Não eram vários diante de mim, mas sim uma aparência com múltiplas formas na luz. E uma aparência surgia através da outra. A aparência tinha 3 formas. Ele me disse: João, João, por que você duvida? Ou por que você está assustado? Esta imagem não é estranha para você, é? Portanto, não seja medroso. Eu sou aquele que está com vocês sempre.
Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o filho. Eu sou o inviolado, o impoluto. Agora eu vim para te ensinar sobre o que é, o que foi e o que será, para que você conheça tanto as coisas que estão invisíveis, quanto aquelas que estão visíveis, e te ensinar a respeito da raça inabalável, do homem perfeito. Agora, em vista disto, levante seu rosto, para que você possa receber as coisas que eu irei te ensinar hoje, e possa contar para aqueles espíritos que são seus companheiros da raça inabalável do homem perfeito. E eu perguntei por curiosidade, e ele me disse: a união é uma monarquia com nada acima dela. É o Deus e Pai do todo, o sagrado, o invisível, que existe acima do todo. Aquele que é o Pai da imperecibilidade, existindo como luz pura, dentro da qual nenhum olho pode olhar. Ele é o Espírito invisível. Não é correto pensar dele como um Deus ou algo similar, porque ele supera a divindade. É um domínio que não tem nada acima dele para governá-lo, porque não há nada existindo antes dele, nem ele necessita deles. Ele não necessita de vida, pois ele é eterno. Ele não precisa de nada. Ele não pode ser aperfeiçoado, como se ele fosse deficiente e necessitasse de algum aprimoramento. Pelo contrário, ele é sempre completamente perfeito. Ele é luz, ele não pode ser limitado, já que não há nada anterior a ele para o limitar. Ele é insondável, já que não existe ninguém anterior a ele para o examinar. Ele é imensurável, porque não há alguém anterior a ele que possa medir. Ele é invisível, já que ninguém é capaz de visioná-lo. Ele é uma eternidade existindo eternamente. Ele é inefável, já que ninguém foi capaz de compreendê-lo para falar sobre ele. Ele é inominável, já que não há ninguém anterior a ele para dar-lhe o nome. Ele é imensurável, o puro, que é sagrado e impoluto. Ele é inefável, sendo incorruptivelmente perfeito. Ele não é perfeição, nem bem-aventurança, nem divindade, pois ele é algo muito superior a estes. Ele não é indelimitado, nem delimitado, mas ele é algo muito superior a estes. Ele não é corpóreo, nem incorpóreo. Ele não é grande, nem pequeno. Ele não é uma quantidade. Ele não é uma criatura, nem é possível que alguém o compreenda. Ele não é algo que pertence ao todo que existe. Pelo contrário, ele é algo que é melhor que isso. Não que ele seja simplesmente superior, como se ele fosse comparável aos outros, mas ele é algo que pertence a si próprio. Ele não participa em um aeon, como parte constituinte dele. O tempo não existe em relação a ele, pois qualquer que participe em um aeon foi criado. O tempo não foi determinado a ele, já que ele não recebe nada de outro que estabelece limites, e ele não necessita de nada. Nada do todo existe antes. Ele é suficiente para si próprio em luz perfeita, porque a perfeição é majestosa. Ele é mente pura, imensurável. Ele é um éon, doador de éon. Ele é vida, doadora de vida. Ele é uma bem-aventurança, doadora de bem-aventurança. Ele é sabedoria, doadora de sabedoria. Ele é bondade, doadora de bondade. Ele é piedade e redenção, doadores de piedade. Ele é graça, doadora de graça, porque ele as tem, não porque ele doa a luz imensurável e incompreensível. Como eu devo falar dele com você? Ele é um éon indestrutível, em repouso, existindo em silêncio, em tranquilidade e sendo anterior a tudo, pois ele é o topo de todos os éons. E é ele quem os dá força e bondade. Este Deus, apresentado pelo Cristo ressurreto e glorificado ao apóstolo João, no livro apócrifo de João da biblioteca de Nag Hammadi, não tem nada a ver com o Deus que nós conhecemos no Antigo Testamento. É um Deus muito além. E eu colocaria aqui uma outra característica. Ele é simplesmente amor. Este é o Deus desconhecido de muitos. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é Senhor dos céus e da terra.
e não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí traz um assunto muito complicado, porque Paulo está dizendo que o Deus que ele está apresentando é o Deus criador do universo, é criador dos céus e da terra, domina céus e terra, só que tem um problema: ele não habita em templo feito por mãos de homens, por mãos humanas. E aí a gente remete lá ao Antigo Testamento, volta lá no Antigo Testamento para ver o Deus que é apresentado dentro do Velho Testamento, que é o Deus que habita no templo feito por mãos humanas, principalmente pelas mãos de Salomão, que foi o primeiro construtor do primeiro templo. Então Paulo está dizendo que ele não está falando desse Deus, ele está falando de um Deus que não habita em templo feito por mão de homem. Veja o que diz o verso 25. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo. Porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas necessidades. Olha que situação! Então Paulo, ele está dizendo que aquele Deus apresentado no Antigo Testamento não é desse Deus que ele está falando. Porque esse Deus do Antigo Testamento, ele era conhecido não só dos atenienses, mas de muita gente que já existia naquele período. Não eram só dos judeus, não. Muitas pessoas conheciam o Deus do Antigo Testamento. Paulo está dizendo, eu estou apresentando um Deus que você desconhece. Eu estou apresentando um Deus que não está dentro deste processo. É disso que Paulo está falando. É um Deus que não necessita de nada. Ele não necessita ser servido por mãos humanas, porque Ele mesmo é que dá a todos o fôlego da vida. É Ele que concede a todos a respiração, que é o espírito de vida. É Deus que dá a todos o espírito de vida. Veja o que diz o verso 26. De um só homem fez todas as raças humanas. Ele está falando de criação. Eu não vou me ater muito nesse assunto, mas Paulo está dizendo que de um só, esse Deus que é criador de tudo fez as raças humanas. Veja o verso 28, quando ele vai enfatizar esse Deus em relação ao ser humano, como o ser humano necessita desse Deus para a sua existência. Veja, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vou repetir. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como declararam alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Então Paulo faz uma alusão aos filósofos gregos. Possivelmente ele está falando de Sócrates, possivelmente ele está falando de Aristóteles, de Platão, que mencionou principalmente Sócrates, o primeiro que eu falei, o Logos Criador. Então Paulo está dizendo, como alguns dos vossos poetas, ele está fazendo alusão aos filósofos gregos, que falaram, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Então veja que Paulo faz uma crítica aos deuses que os atenienses adoravam, que eram imagens esculpidas em pedra, em prata e ouro, coisa dessa natureza. Paulo disse, Deus não é isso, Deus não é assim, Deus não é nada disso que vocês estão adorando, essas divindades semelhantes à imagem de ouro, prata, pedra ou coisas dessa natureza. Deus é espírito. E os que o adoram devem o adorar em espírito e em verdade, como disse o Senhor Jesus. Então veja, aí Paulo vai abordar algo que vai causar problemas entre os atenienses. Por quê? Ele disse, porque esse Deus que é criador de todas as coisas, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, um dia ele vai julgar os vivos e os mortos. E ele deu certeza disso, ressuscitando o varão chamado Jesus Cristo dos mortos. Quando Paulo disse isso, causou um alvoroço entre os atenienses. Alguns disseram, acerca desta palavra de ressurreição, nós te ouviremos depois. Mas Paulo continuou e alguns acreditaram. A verdade desta mensagem
é que muita gente ainda não conhece Deus. Deus ainda continua sendo um Deus desconhecido. Evangélicos, cristãos, muçulmanos, católicos, todo tipo de pessoa ainda não sabem quem é Deus. Nós estamos falando do Deus desconhecido. Esta mensagem com certeza vai te impactar. Eu te peço que compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que essas vidas dessas pessoas também sejam impactadas. Deixe o seu like e se inscreva no canal para que esse canal possa alcançar muitas vidas pela palavra de Deus.